Vale a pena. Muito bem participação. Olá, está no ar mais um programa Em Discussão. Hoje nós vamos debater os conflitos que acontecem na vida de quem mora em condomínio. Quais são os principais desafios e como lidar com eles? No estúdio para esta conversa eu recebo Tiago Natálio de Souza, advogado, e Jorge Alexandrides, professor de pós-graduação da EBRAD, a Escola Brasileira de Direito. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Alesp para esse bate-papo. Eu queria que a gente vamos começar falando sobre os 5 Cs: criança, cachorro, carro, cano e calote. Vamos começar então com o Tiago. Tiago, realmente esses 5 Cs estão ali no centro das discussões? Verdade. Olá, Carla. Olá a todos os telespectadores. De fato, esses 5 Cs, eles norteiam aí os problemas em condomínios. E eles sempre vão aparecer. Eu sempre digo, em condomínio, tem esses 5 Cs, eu costumo dizer que até o condômino, muitas das vezes, é um problema dentro do condomínio, mas eu faço sempre destaque a um, que é a questão do próprio cachorro. Tivemos decisões recentes aí sobre os animais em condomínio, sobre a possibilidade e o dever de manter o animal dentro do condomínio, observando que tem sim alguns contrapontos, sossego, segurança e saúde que não pode ser afetado, mas eu sempre destaco aí os animais, os cachorros, como um dos principais problemas dentro do condomínio. Do 5 é o que dá mais discussão, mais pano para manga aí. Eu acho que sim, por conta de que muitas vezes acaba sendo algo que não está no controle do próprio dono. A gente sabe que eles deveriam tomar alguns cuidados, muitas vezes com o adestramento dos cães, etc., não deixando por muito tempo sozinho, mas de vez em quando foge um pouco do controle e muitas das vezes por parte do condômino vizinho acaba tendo um pouco de impaciência. Então, o cachorro latir uma vez já é um motivo para a pessoa reclamar por uma semana, o dia inteiro, e não é bem assim. Acho que a gente tem que saber viver em condomínio, saber que a gente tem diversos direitos, mas a gente tem alguns deveres, e tentar, de alguma forma, buscando uma urbanidade, se relacionar bem e também ser um pouco tolerante. Jorge, você concorda aí que são os pets que dão mais dor de cabeça? Dentre os Cs, realmente os pets, eles têm uma preocupação muito grande, até porque cada vez mais as pessoas dão mais importância aos animais de estimação, né? O cuidado que se tem, o próprio tratamento que se dá a eles, então como se fossem parte da família, né? Então eles acabam se sentindo até agredidos pelo fato deles serem de alguma forma também menosprezados dentro do condomínio. Então aí a boa gestão do condomínio para gerar uma harmonia nessa situação, para evitar conflitos, é muito importante. Então, essa questão dos animais, como o doutor Tiago mencionou, realmente teve decisão recente dos nossos tribunais superiores com relação à possibilidade desses animais serem mantidos dentro das unidades imobiliárias pelos condôminos, mas sempre com patamares de não interferência aos demais condôminos. Então, a saúde, ao sossego, a segurança dos demais condôminos, que é importante. Então, viver em sociedade, né, o condomínio é uma microsociedade. Aliás, quando a gente pensa no condomínio, nós estamos pensando muitas vezes até em condomínios que são maiores do que algumas cidades, né, do Brasil. Então, essa gestão é muito importante e o papel do síndico, ele tem um importante papel com relação a fazer com que haja uma harmonia e mediar esses conflitos, né? Trazer para dentro do condomínio, evitar uma judicialização, muitas vezes indevida, né? Em razão de barulho, em razão de uma interferência do condomínio com relação a outro condômino, para que ele consiga, dentro do próprio condomínio, resolver essas questões. Então, é muito importante essa gestão do síndico e o que muitas vezes a gente vê é que, até em razão da grande legislação que regula o tema, de decisões dos tribunais, a necessidade de um síndico profissional. Né, essa forma mais nova de uma profissionalização do síndico para que ele consiga realmente pautar toda essa dinâmica que é das mais variadas. Mexe não só com a vida entre os próprios condôminos, mas com relação a órgãos públicos, a empresas. Então, há uma diversidade muito grande nessa relação entre o condomínio, condôminos e também entre outros entes que interferem de alguma forma. Doutor, essa profissionalização, ela tem a ver também com imparcialidade? Por exemplo, o síndico mora ali a vida inteira, há 40 anos, então ele já conhece ou deve um favor para a mãe da pessoa que está reclamando e, de repente,
ele tende a ouvir mais um lado do que o outro. Essa profissionalização é uma tendência até para que a imparcialidade seja preservada? A gente pode entender dessa forma? Sim, Carla, eu acho que a gente poderia colocar 2 pés aí de importância para a profissionalização do síndico. Um deles é o conhecimento. Então, o conhecimento é muito importante de legislações, não só do Código Civil, mas da convenção condominial, do regulamento interno do condomínio, assim como outras normas que estão relacionadas a essa direção do próprio condomínio. Agora, é claro que essa questão que você levantou da proximidade, muitas vezes, né, o próprio morador ser um síndico, né, o condômino ser o síndico, muitas vezes até ele se vale disso para não pagar o condomínio, as despesas condominiais, que seria geralmente a vantagem que ele tem, acaba criando uma situação de parcialidade e de um certo constrangimento. Ele próprio fica constrangido de fazer valer as regras do condomínio. Então, na hora de aplicar uma multa, na hora de chamar uma atenção, na hora de buscar conciliação entre os condôminos por conta de um conflito, ele também tem um certo constrangimento em razão da parcialidade, porque hoje ele é síndico, mas amanhã ele vai ser só um condômino. E quem vai ficar no lugar dele pode, muitas vezes, fazer com que haja algum tipo de revanche, algum tipo de jogada contra ele, porque ele agiu de forma diversa no passado. Então, realmente, acho que, em razão do tamanho do condomínio, e aí é claro que é uma perspectiva que a Assembleia deve deliberar, evidenciar que, muitas vezes, o custo de um síndico profissional é melhor do que você ter essas questões voltadas a um síndico próprio um condômino como síndico. Né? Tudo que acontece ali tem que estar num regimento, né? Um regimento interno Sim. ali do condomínio. Eu queria que a gente, só para a gente aproveitar que a gente está falando dos pets, o que pode estar nesse regimento e o que não pode? Por exemplo, um cachorro que a lei não obriga que ele faça uso ali, tenha a focinheira. O outro vizinho não pode dizer, não, tem que pôr. Não, a lei não diz que essa raça eu tenho que pôr. Tem essas coisas, doutor? Né? Tem como separar e dar alguns exemplos pra gente? Tem sim, na verdade dá para dar até alguns nortes aí junto ao próprio regulamento interno. Em algumas raças de cães que são muito agressivas, etc., elas de fato dependem sim da focinheira, mas em outros condomínios a gente não para ver só esse ponto de vista. Muitas das vezes a forma como o cachorro vai ser conduzido dentro do prédio. Seria, vamos dizer assim, anormal nós imaginarmos um pet numa área de um parquinho, numa brinquedoteca. Então, a convenção, junto com o regulamento interno especificamente, ela vem para dosar, para limitar algumas áreas do condomínio. Muitas das vezes colocando a possibilidade de uma rota, colocando a possibilidade de utilizar somente o elevador de serviço, muitas vezes um carrinho para o próprio animal, porque antigamente tinha muito aquela ideia de não, você tem que pegar no colo, que é algo totalmente impossível e muitas das vezes vai contra até a condição da pessoa. Hoje em dia a gente sabe que cachorros têm de todo tipo de porte. Não quer dizer, eu sempre digo isso, o cachorro de grande porte não quer dizer que ele vai dar maior problema do que o cachorro de pequeno. Até porque tem raças aí, por exemplo, labrador, que parece que o cachorro não existe, de tão carinhoso, de tão quietinho que ele é. E muitas vezes você pega um cachorro de raça, de porte pequeno e ele late todo dia, late o dia inteiro. E também exigir de uma senhora ou de repente de uma pessoa que tem uma condição difícil de carregar o animal vai ser complicado. Então, que o condomínio, querendo ter essa regra, que ele dê a condição para o condômino, através de um carrinho que você coloque o cachorro ali e se leve ele dentro da área comum. Mas é muito normal nas convenções de condomínios, principalmente nos regulamentos internos, ter alguma ideia de regra dizendo o seguinte, que ele não pode ir nas áreas comuns, somente naquela que dê acesso entre o próprio elevador e a saída do edifício. Hoje em dia, com a evolução aí, hoje em dia os condomínios a gente já tem já os pet places, etc. Então, as próprias construtoras já entenderam a necessidade e a realidade. Então, passou-se aí a montar o condomínio, criar o condomínio de forma diferente. Mas algumas limitações são, sim, muito bem-vindas em condomínio. Falta bom senso hoje em dia, né? A gente vive uma época em que cada um pensa só em si, só no seu, né? Nesse caso, como o doutor falou, essa coisa do cachorro pequenininho, às vezes ele é mais bravo do que o grandão, ele tem, né? O pequenininho dá para pegar no colo, o grandão não, ele é de uma senhora, ela não consegue. Falta um pouco de bom senso nessa conversa e no que é tolerável ali na convivência? Sim, tolerância e bom senso acho que são os pontos cruciais
para se viver em condomínio, o respeito mútuo, né? Então é claro que, de uma certa forma, sempre haverá um tipo de intolerância, né, maior ou em menor grau, mas que a pessoa tem que saber viver em sociedade. E o condomínio, ele reflete uma microsociedade que é realmente potencializada ao extremo com relação aos problemas, né? Então você pode ter desde uma interferência do vizinho de cima para o vizinho de baixo com relação a barulhos, que potencializa mais, como a questão do animal que você bem colocou, Carla, que realmente é um grande problema. E aí você tem muitas vezes que o próprio regulamento interno do condomínio ou a disposição assemblear não estabelece exatamente uma regra de boa convivência, ou porque o condomínio é muito antigo e isso não foi gerado nenhum tipo de atualização, ou porque às vezes a regra estabelecida é muito genérica. Então cabe ao administrador, ao síndico, ele estabelecer algum tipo de comportamento com base no bom senso e na tolerância, que vai dosar o que ele pode advertir, o que chega ao ponto de ser levado a uma situação mais grave de multa, né? Então para que ele possa dosar até as penalidades que vão ser utilizadas para aquele condômino que vem afetando de forma indevida os demais nessa microsociedade. A gente falou do regimento, né? Claro que ele define um monte de regras, inclusive para vaga de carro, enfim, né? Para algumas delimitações, os espaços que podem ser usados, por quem e tal. Mas, assim, os pets, né? Como a gente falou, não depende só do morador. Às vezes o pet late, né? Ele tem, às vezes ele tem como controlar, mas até certo ponto. E a criança também entra nisso, né? Como é que você vai explicar para um bebê que ele não pode ter uma dor de barriga à noite e chorar porque vai acordar o vizinho de baixo? Né? Como é que faz também no caso das crianças, como é que isso é trabalhado? Também nesse caso, assim como dos pets, precisa de muito bom senso, né? Até para quem vai reclamar, e a pessoa realmente precisa... bom senso e compreensão, né? Acho que tem que ter bom senso e compreensão de ambos os lados. Então, claro, numa questão não só que envolve o pet, mas como você bem colocou, uma criança, né? Você não tem controle absoluto sobre as reações que essa criança tem com relação a uma dor, né? Gritos, choros. Então, você tem que também ter do outro lado uma compreensão dos vizinhos sobre aquelas situações que são passageiras e são esporádicas e que não dependem propriamente da vontade do outro condômino. Quer dizer, não existe aquele dolo, né? Você não tem, muitas vezes, uma advertência, uma conversa, mas você não tem uma solução efetiva, né? É difícil você falar, bom, então eu vou amordaçar a criança, eu vou colocar ela no outro quarto. Não existe uma solução prática, efetiva com relação a essa situação. Então, por isso que é muito importante ter a compreensão. Então, é claro, eu vivo em condomínio, né? A gente estava até conversando antes, a gente vive em condomínio, né, doutor Thiago? Nós três. Nós três, né? E ainda próximos. E aí, o que acontece? Eu tenho situações que eu tenho que tolerar alguma questão do meu vizinho. E eu tenho certeza que o meu vizinho de baixo também muitas vezes tolera algumas coisas que eu faço que são involuntárias. Então, às vezes, você ouve um prego ser martelado no vizinho durante o domingo. Você, pô, é um prego. Se for uma coisa exagerada, tá, mas se não, você tolera, deixa passar. Eu acho que a tolerância realmente é importante, né? E hoje, cada vez mais, parece que as pessoas não têm muita paciência para viver em sociedade. Parece que você nem conhece o seu vizinho do lado, né? Então, essa situação do individualismo extremo também afeta essa relação do condomínio e vai estourar tudo no síndico. O síndico é o polarizador dessas discussões, é ele que tem que ter o jogo de cintura para poder realmente refletir sobre o acontecimento e estabelecer qual é a melhor condição. Às vezes uma conversa simples com um condômino que foi acusado de algo já é uma solução fantástica, né? Exatamente. Tiago, vamos falar um pouquinho de vaga de garagem, cano, vazamento. São também situações aí que geram bastante conflito? São sim, sem dúvidas. Principalmente dentre esses que você falou, o próprio estacionamento, a própria vaga de garagem. Porque muitas das vezes a pessoa compra um determinado apartamento e esse apartamento tem um tamanho de vaga. A vaga, ela tem um tamanho P, ela tem um tamanho M, ela tem um tamanho G. Então o condomínio compra um apartamento com uma vaga P e traz um carro G. Vai trazer um problema. E não só isso, além desse problema que ele vai trazer ali para os demais condôminos, um problema que ele vai trazer para ele mesmo, porque ele vai viver uma vida de que um carro vai encostar, o carro vai relar, o carro vai bater, e aí daí a gente vê um monte de casos até na internet de pessoas que se revoltam, bate carro e diversos outros problemas voltados à vaga de garagem. O que eu sempre faço muita menção é a questão de que dentro da vaga de garagem, dentro da área comum como um todo, muitas vezes as pessoas deixam o carro lá e eles sofrem alguns danos. Muitas das vezes risca, bate,
quebra, ou até mesmo furto dentro de prédio. E muitas das vezes as pessoas pensam, não, a gente vai levar essa responsabilidade para o próprio condomínio, quando na verdade seria totalmente o contrário. O condomínio ele não é responsável por diversas coisas que acontecem dentro do condomínio. E aí vai se ter um problema que vai ser relação de condômino entre condômino. Arriscou o carro, teve um problema, bateu, encostou, isso é uma relação entre condôminos. Ao condomínio, ele não tem uma responsabilidade objetiva na área comum do condomínio, ainda que seja um caso de furto. Salvo nas raras hipóteses em que o próprio preposto do condomínio lá na portaria facilitou, deixou entrar de alguma forma. Mas dentro das vagas de garagem sempre tem aí bastante conflitos envolvendo principalmente parar no local correto, dentro da delimitação, não parar. E muitas das vezes a dificuldade é a questão da própria advertência. E a gente entra naquela questão de advertência, multa, tenho que advertir primeiro, já posso multar direto. E eu sempre digo às pessoas, muitas vezes a questão da vaga, ela traz um problema ali que é imediato. E aí o porteiro vai lá, liga para o condômino, o senhor está com o carro assim, assado, parou, o outro não consegue estacionar. Como que a gente resolve esse problema ali na hora se a pessoa não estiver disposto a resolver? E muitas convenções de condomínio, principalmente regulamento interno, traz a possibilidade e traz como um item obrigatório a própria advertência. Havendo a necessidade de uma advertência, quer dizer, eu vou ficar obrigado a esperar um segundo acontecimento. Então, muitas das vezes a gente sempre traz a possibilidade de deixar regulamentado uma advertência verbal. Então, nesse caso, o próprio porteiro ligaria para o condômino e diria o seguinte, a gente está te comunicando e etc. Ele não desceu em 2, 3 minutos, a gente está te advertindo de que você tem que ir lá descer o carro porque você está trazendo problema para os demais condôminos. E pode acontecer de que se você não resolver, se você não atender, o condomínio pode chegar até o ponto de aplicar uma multa. Obviamente que observado direito contraditório, ampla defesa, mas nos condomínios em vaga de garagem costuma dar muito problema voltado a esse tipo de coisa. As vagas de garagem, algumas, por exemplo, têm alguns problemas que elas se transformam em depósitos, né? O que não coube no apartamento, a bicicleta do filho, a janela que não colocou, a porta sanfonada que não coube, vai tudo para a vaga de garagem, né? Isso também está ali nesse regimento, dizendo o que pode, o que não pode, porque às vezes até esse material atrapalha o vizinho da vaga do lado, né? Sim, verdade. Normalmente vem constando de que terá um veículo, uma vaga para um veículo automotor. Mas de fato acontece isso, começa lá, a pessoa não tem carro ou tem algum outro, aí ele traz o jet ski, a carrocinha, a moto, ele quer colocar mais do que uma moto, 3, 4, 5, e de fato vai virando um problema, porque aquilo que era para ter, entre aspas, uma certa normalidade, ter carros, obviamente, ou motos, você começa a se deparar com um lugar que virou um depósito de bagunça. Então, eu costumo dizer aos condôminos, aos síndicos principalmente, que façam as suas advertências para que pare ali, de fato, um veículo automotor. Observando também que não pode ser muito rigoroso. As convenções são antigas, elas vêm lá dizendo o seguinte, um veículo automotor. Aí você tem uma moto. Posso parar 2 motos? Tem gente que fala, não pode. Mas calma aí, não tem sentido, cabe, né? não. Está dentro da delimitação. Aí entra o bom senso. Exatamente, entra o bom senso. Então, acho que tem que, de fato, ter o bom senso, não ser rigor. Agir com o rigor excessivo traz problema em condomínio. Até porque são culturas diferentes. Se a gente não souber aceitar algumas coisas, a gente vai viver no conflito. E isso vai trazer um problema para a coletividade como um todo. Esse problema das vagas aí, vocês já viram alguma coisa fora o que o doutor falou, e realmente na internet tem algumas coisas bizarras, né? Já chegou para vocês, assim, esses casos mais estranhos? Eu estou com um caso que chegou esses tempos atrás, que a pessoa ela fez como se fosse um suporte no teto do estacionamento, lá era coberto, era subsolo, ele fez um sistema como se fosse ele adaptou algo que ele tinha a possibilidade de fazer um estoque em cima da vaga dele. Então ele subia lá com uma determinada corrente e ele subia tudo que ele tinha de parafernália, todas as coisas que ele tinha no apartamento. Ele fez como se fosse assim, ele falou assim, não, essa área aqui é minha, então eu posso utilizar para o veículo que está aqui, mas eu também posso utilizar para cima, qual que é o problema? E aí até nós explicarmos para ele que aquilo não era a finalidade da vaga, foi um pouquinho difícil, mas ele acabou entendendo. E aí ele desfez tudo que tinha feito, óbvio que teve que ter advertência, quase chegou ao ponto de uma multa, mas a gente conseguiu achar um meio alternativo de não entrar num litígio e resolver a situação. Tem alguns condomínios que funcionam de uma forma que a vaga é definitiva, né? Você entra, aquela vaga é a sua e acabou. E tem outros não, que tem sorteio de tempos em tempos, né? A cada 2 anos, a cada 3 anos, enfim. Essas que têm o sorteio, elas tendem a ter mais conflitos? Tendem. Aliás,
quem compra um apartamento, ele tem que ter um cuidado, uma preocupação de verificar como que é disponibilizada essa vaga de garagem, né? Então, ele vai verificar se é realmente uma vaga definida, determinada, o local dessa vaga, ou então se é uma vaga estabelecida mediante sorteio. Muitos condomínios até têm um sistema misto. Algumas partes, para alguns tipos de apartamento, existem vagas fixas e outras mediante sorteio. E muitas vezes as vagas mediante sorteios também geram aquela situação de serem vagas travadas. Você fica com um apartamento com uma vaga e às vezes na você frente tem que ter uma chave tem reserva que ter uma ali do chave. carro do seu vizinho e você que manobra o carro do vizinho para cara. sair de manhã. Verdade. É uma loucura isso, né? Isso é pedir para dar confusão, Verdade. né? Aliás, nesses casos, muitas vezes a convenção condominial estabelece até a necessidade de ter um manobrista, né, para que haja essa utilização das vagas e fique melhor. Só que é claro que isso é um custo para o condomínio. Então, a maioria dos condomínios não estabelecem um manobrista para essa função em razão do alto custo que isso eleva para o condomínio. Imagina 24 horas uma pessoa só para ficar manobrando o carro, né? Realmente isso daí seria impraticável, né, para aquele condomínio, fazendo com que houvesse um aumento muito grande das despesas condominiais. Então, realmente, aí volta o bom senso, a tolerância, estabelecer e o cuidado, né, porque você vai deixar a sua chave com as suas coisas dentro, que muitas vezes ficam, então, questão de segurança. E muitas vezes, como o Dr. Tiago mencionou, os condôminos entendem que o condomínio é responsável por tudo. E não é responsável por tudo. Salvo se ele assumir expressamente a responsabilidade na convenção condominial, ou for uma coisa muito pontual que é realmente um ato do próprio funcionário do condomínio, seu preposto, aí sim o condomínio vai ser responsabilizado. Mas na maioria das vezes não há, e o condomínio é acionado para tentar mediar aquele conflito. E isso, se não for bem tratado com o síndico ou pelo síndico, vai acabar sendo judicializado. E aí, uma ação judicial que vai demorar anos, vai estressar muito mais todos, o alto custo que uma demanda judicial impacta também para as partes e, no final, ninguém ganha, né? Por mais que você tenha a vitória ao final, você tem todo o tempo de discussão que acaba não sendo proveitoso. Então, as vagas de garagem, realmente, eles trazem uma preocupação muito grande com a utilização e com a forma com que é gerida, principalmente quando há sorteio. E aí, na Assembleia que tem o sorteio de vagas, geralmente a Assembleia que vai mais os condôminos, né? Exatamente. Realmente é onde todo mundo vai, porque ou de 2 em 2 anos, ou de 1, ou de 3 em 3, aí a convenção estabelece, aí vai todo mundo porque quer ser o primeiro a ser sorteado. Chega cedo, Exatamente. chega cedo. Aí entra também a questão da inadimplência, né? Porque o condômino inadimplente, ele acaba perdendo a direito à possibilidade escolha. de participar efetivamente da Assembleia, com direito Então, a isso voto. é legal. Vamos já entrar nesse tema, que eu tinha aqui essa perguntinha na manga. Perfeito. Vamos já entrar nesse tema. O condomínio que não paga em dia, aconteceu alguma coisa, perdeu o emprego, enfim, ele ficou inadimplente. O que ele pode realmente ser privado, por exemplo, de uma piscina, da escolha da garagem? Vou começar com o doutor Tiago. O que acontece? O que é legal? Na verdade, nós tivemos uma decisão também recentíssima, né? Coisa de semana que passou. E o que acontece? Está previsto, vamos dizer assim, está mais que claro pela própria doutrina de que o condômino ele não pode ter nenhum tipo de área comum privada, ter a privação da sua utilização por conta de estar inadimplente. Ou seja, a pessoa utiliza a área comum não pelo fato e pela qualidade dela estar adimplente, mas sim pela condição dela ser proprietária. Esse mesmo entendimento, eu acho que deve ser aplicado no caso de sorteio de vagas. Muitas das vezes as pessoas limitam o sorteio de vaga ao condômino inadimplente, mas eu acho que ele participa do sorteio de vaga não por ele estar na condição de adimplente, mas por ele ser proprietário. Isso é um direito que decorre da propriedade que ele tem. Ele não pode ter um tratamento desigual em relação aos demais, até porque isso aí vai causar constrangimento e, segundo as próprias decisões, que têm sido majoritárias, diz o seguinte, que qualquer pena ao condômino inadimplente, ela tem que ter um caráter pecuniário. Tendo caráter pecuniário, pode ser aceita, como correção monetária, juros, multa e etc. E todas as despesas que um processo vai dar. Mas não dar um outro caráter a essa pena. E nesse caso, entendo eu que se enquadraria inclusive o sorteio de vaga. Ele jamais pode ser impedido desse sorteio, ainda que esteja na condição inadimplente.
Doutor Jorge. E uma questão interessante até que muitas vezes o condomínio ele usa desses argumentos para forçar o pagamento, para forçar o inadimplente a se tornar adimplente. E isso pode virar contra o próprio condomínio, né? Porque muitas vezes ele pode ferir a dignidade do condômino, de sua família, colocá-lo numa situação de constrangimento, uma situação vexatória, que o condômino pode muito bem buscar uma indenização em face do condomínio. Dou aqui um exemplo absurdo que eu já me deparei, de que o condomínio ele fechava o abastecimento de água que era centralizado para a unidade que estava inadimplente. Agora, imagina você, Carla, ficar sem água no seu apartamento porque você não pagou o condomínio. Quer dizer, muito embora a água seja paga também, né, muitas vezes dentro da despesa condominial, dependendo do condomínio, você tem uma situação de que fere a dignidade da pessoa humana ela ficar sem água ou energia elétrica. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande em como o condomínio pode agir para viabilizar esta cobrança. Então, hoje até o novo Código de Processo Civil traz ferramentas muito melhores, muito mais efetivas para o condomínio cobrar. Hoje, por exemplo, nós temos a possibilidade do inadimplente já ser processado mediante uma ação de execução, que é muito mais rápida a cobrança, o sistema de defesa do condômino é muito menor, porque ele já é citado para pagar em 3 dias. E se ele não fizer esse pagamento, ele já pode sofrer constrições a mando do judiciário, por exemplo, penhora das contas bancárias dele, o bloqueio das contas bancárias, ou chegar em caso extremo de ter a penhora da própria unidade condominial para que ela seja levada a leilão e aí o produto da venda seja revertido para o condomínio. Então, é muito importante o síndico saber agir com base na legislação para não fazer uma cobrança de forma indevida. E aqui a gente não está discutindo se ele é ou não devedor, estamos falando da forma de cobrança. Então, evitar que entre na piscina, evitar que use a sauna, fazer com que ele tenha algumas restrições com relação à churrasqueira, com relação às áreas sociais. Como bem o doutor Tiago pontuou, realmente as decisões dos tribunais são voltadas que o condômino ele tem direito ao uso por ser proprietário e não por estar ou não na condição de adimplente. Então, é isso muito importante para que você tenha essa perspectiva de como agir nos atos de cobrança. Doutor, de alguma forma, o condomínio pode expor esse condômino que está devedor aí, numa prestação de contas, a unidade tal está inadimplente, etc. e tal? Essa é uma questão muito polêmica, né? Geralmente traz muitas situações. Então, quando você pensa em exposição do devedor, não pode numa área social ou mesmo na área de circulação interna, porque pessoas alheias à classe dos condôminos vão ter acesso. Então, isso acaba gerando realmente uma impossibilidade de divulgação, porque qualquer um pode ter acesso. Imagine você estar chegando para visitar um amigo num prédio e verificar no elevador que tem lá um hall de devedores e você vai na unidade dele, você até fala, deixa que hoje a pizza eu pago para você ter dinheiro para pagar o condomínio que você está devendo. É uma situação muito complexa. Agora, eu entendo que os próprios condôminos, em correspondência destinada apenas a eles, pode sim ter a indicação das unidades que estão inadimplentes, mas isso restrito ao acesso dos próprios condôminos. Então, se manda uma carta para você, Carla, que é condômina, e você só vai ter acesso a ela, até por conta do sigilo de correspondência, você, como condômina, tem o direito de saber como a gestão daquele condomínio está sendo feita e como que o impacto da inadimplência está sendo gerada para o seu condomínio, porque isso afeta você, já que quando você tem um morador, um condomínio que deixa de pagar, você acaba sofrendo as consequências porque o condomínio fica mais caro, porque você tem que suprir essa ausência de pagamento. Então, eu entendo que os condôminos, dentro somente dessa microsociedade, podem ter o conhecimento dos demais pelas unidades que são devedoras. Continuando nos 5 Cs, eu queria falar dos canos. Porque, assim, tem algumas coisas bem peculiares que eu acho que talvez um engenheiro pudesse explicar melhor. Mas tem aquele vazamento lá que o vizinho de baixo está reclamando e etc e tal. E aí vai um especialista e ele fala, não, isso não é cano, isso é coluna. A coluna quem paga é o proprietário ou é o condomínio e o cano quem paga. Enfim, como é que ficam essas questões? Elas têm realmente muitos conflitos aí para descobrir se é a coluna, se é o cano, quem paga isso, quem paga aquilo e geralmente quem está ali dentro do apartamento que vai sofrer com a quebradeira toda, né? Enfim, dá para... Na verdade, existe uma regra aí, vamos dizer assim, que os canos de prumado, ou seja, aqueles de coluna, eles são da propriedade de todos, ou seja, quem pagaria
a reparação desse dano sempre seria o condomínio. E aqueles canos que normalmente estão na horizontal, ou seja, os ramais das colunas, ou seja, os ramais das prumadas, eles estão de responsabilidade dos condôminos. Mas a grande questão é que quando começa a ter uma infiltração, começa a umedecer alguma coisa, ninguém quer colocar a mão. E muitas vezes eu digo que o síndico ele tem que ter proatividade nesse momento, porque independente do problema, esse problema, independente de se a pessoa está sendo prejudicada no andar de baixo, ou de cima, ou do lado, o condomínio como um todo vai ser prejudicado porque ele tem estrutura, ele tem paredes. Então, o que eu costumo dizer aos síndicos é o seguinte: haja com proatividade. Não espere o problema demorar muito para que desça para o andar de baixo e para o outro andar e a água vai vazando. E pode ser, sim, uma prumada, uma responsabilidade do condomínio. Então, como o condomínio tem uma mão de obra mais fácil, mais acessível, dá o início, dá o pontapé inicial. Vai lá, pede licença, pede para entrar no apartamento, conversa antes, explica que vai ser quebrado, que vai ser aberto aquilo e que, se identificado que o problema é ramal, dali em diante o próprio condômino continua com a obra ou arque com os pagamentos, e se for prumada de fato, se for coluna, o condomínio mesmo já vai arcar, e vai arcar inclusive com a reparação da parede no estado que estava anterior. Ou seja, não deixe os condôminos ficarem brigando porque ninguém quer colocar a mão. E o condomínio tendo essa mão de obra mais fácil, acho que já compensa se antecipar e com isso evitar conflitos dos mais que possam ocorrer. Porque muitas vezes o condômino, ele fala, não vou, e fica naquela situação totalmente delicada. Até o ponto que ele traz alguém e aí não está sendo aberto ali a parede na frente do condomínio. Então pode acontecer também, hoje em dia a gente sabe que a gente presume a boa fé, mas pode ter má fé. Da pessoa simplesmente abrir ali e falar, não, então vamos criar um problema na coluna. E aí vai trazer um problema muito pior para o condomínio. Então acho que o condomínio já tem que se antecipar para evitar esse tipo de problema. Na esteira do que o Dr. Tiago falou, né, com boa propriedade, o que a gente tem que ver, o que você falou inicialmente, Carla, é um profissional, porque aí é uma questão de engenharia, de um encanador profissional, para verificar realmente o ponto de origem. Né? E aí isso pode ser muitas vezes decorrente de reformas que foram feitas e que com o passar do tempo que foi evidenciado que o vazamento existe. Então é muito importante detectar a causa e a participação do condomínio tem que ser efetiva. Até para poder gerir essa questão de entrar no apartamento, não entrar, fazer com que haja essa intermediação para que o choque, né, para que esse conflito seja minorado. E aí um outro ponto que é interessante, cara, que a gente pode observar, até em decorrência de reformas, é também até a responsabilidade da construtora com relação à edificação. Porque pode ser que esse vazamento, né, doutor Tiago, possa ser decorrente também de uma imperfeição da obra que fora promovida. E o condomínio, ainda que tenha que pagar por essa despesa emergencial de reparo, ele tem o direito de regresso com relação a esses danos perante a construtora. Então é importante também verificar se há realmente ou não uma responsabilidade da construtora por aquela origem do problema. Principalmente nos últimos tempos que nós temos milhares de prédios novos, né, recém-entregues, e esses problemas eles podem vir a acontecer por conta de algum problema da própria obra e que vai estourar, claro, quando tem moradores, quando o condomínio já está sendo utilizado. Então, é claro, imediatamente a atuação do condomínio tem que ser realmente proativa na solução do problema, claro, voltando à identificação e aí a apuração de quem tem o dever ou não de reparar todos os danos causados pela infiltração. Inclusive a análise se é ou não da construtora essa responsabilidade. Bom, obra faz barulho, mas sobre o barulho a gente vai falar no segundo bloco. O programa Em Discussão vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje debate os conflitos que acontecem na vida de quem mora em condomínio. No estúdio, Tiago Natálio de Souza, advogado, e também Georgios Alexandrides, professor de pós-graduação da EBRAD, Escola Brasileira de Direito. No bloco anterior, a gente falou sobre essa questão dos canos e vazamentos, né? Se é na coluna, é do condomínio. Se é na horizontal ali, esses canos podem ser do proprietário. No caso de inquilino, quem que paga a conta aí? É o dono ou é a pessoa que está usando o apartamento? Na verdade, diante do problema com o inquilino, todas as despesas que um apartamento
traz, todos os problemas decorrentes da estrutura, normalmente eles são arcados pelo próprio proprietário. Porque essa questão de utilização de cano, encanamento, essas coisas, não é coisa do dia a dia que traria um certo desgaste que ficaria ao inquilino o pagamento, mas sim ao proprietário que tem que dar uma condição de habitabilidade para esse inquilino. Então, nesse momento, obviamente que seria uma relação entre inquilino e locador, eles resolveriam entre eles, mas havendo o pagamento, havendo a reparação ali do dano, o resolver da situação, obviamente que se o inquilino arcar com esse valor, depois ele vai reaver com o proprietário esse valor que ele teve que arcar inicialmente. Mas isso aí ele vai resolver entre eles e ao condomínio essa questão não é tão interessante. Aí eles resolvem entre eles e o condomínio ele sempre acaba tendo uma relação muito mais próxima do próprio proprietário. Até porque se o inquilino em algum momento se negar, liberar o apartamento, arrumar, o próprio condomínio já vai entrar direto em contato com o proprietário para que seja resolvida a situação. No caso de um vazamento, por exemplo, o vazamento está na torneira, isso é o desgaste, isso é do inquilino? Aí eu entendo sim que se for algo de torneira, algo externo ao que está na estrutura, aí sim, muitas das vezes eu entendo que é um desgaste comum do dia a dia e que seria a cargo do próprio inquilino. Seja lá uma bucha, alguma coisa que ficou frouxa, alguma coisa do dia a dia, até porque ele utiliza aquilo no dia a dia, ele manuseia aquele produto, seja a torneira, seja o próprio chuveiro, então algumas coisas sim ele teria que arcar com isso aí perante o proprietário. Doutor, chegamos aí na quebradeira, no barulho, né? Mas o barulho, na verdade, ele é comum à criança, ao latido do pet, enfim, né? O barulho, eu acho que é também um ponto muito importante nesse convívio, né? Quais devem ser as regras, o que deve ser obedecido, onde a regra não resolve, entra o bom senso? A regra geral, Carla, é que os condôminos eles não podem fazer com que haja intervenção nociva aos demais condôminos. Então, o sossego, a tranquilidade é um patamar que deve ser observado por todos os condôminos. Então, quando a gente fala dessa intervenção com relação a barulho, nós temos diretamente voltado ao fato de que a regra é que não pode haver incômodo, isso a princípio em qualquer horário do dia. Mas é claro que você terá horários que haverá uma maior tolerância do que outros. E obviamente tem que ser assim. Então, por exemplo, fazer uma reforma, é claro que eu preciso de momentos no dia que seja imprescindível a realização de barulhos, para quebrar o piso, para quebrar uma parede. Então, é natural dessa atividade. Então, o regimento interno do condomínio é que vai gerir essa relação, estabelecendo não só a questão do barulho, mas quais horários que os materiais podem adentrar o condomínio, qual é a forma dos prestadores de serviço também serem identificados, até por questão de segurança, para poderem adentrar e fazer a realização do serviço. Então, essa questão do barulho de obra geralmente é regulado durante a semana, no horário comercial, e alguns dispositivos de condomínio também estabelecem algum período dentro do sábado, geralmente no período da manhã. Então, é o regimento interno. Então, antes de você fazer qualquer tipo de reforma, você precisa realmente ter a caracterização, até para contratar o prestador de serviço, saber qual é a forma com que o condomínio estabelece. Vou te dar um exemplo. Eu tive apartamento num edifício comercial e lá era o inverso. Só podia fazer reforma a partir das 18 horas, porque lá, como era um edifício comercial, a atividade majoritária era do horário comercial. Então, somente à noite e madrugada é que poderia ser feita as obras em razão do barulho. Mas você tem razão também, Carla, quando aponta que não é só a obra que causa barulho. Então, é o sapato que quando você chega em casa, é o próprio animal de estimação, como a gente já discutiu no primeiro bloco. Então, os você móveis, tem os né? móveis, arrastar. Tem sempre aquele móvel que você puxa com cuidado e ele faz barulho. E aí entra mais uma vez o bom senso e a tolerância. É claro que se você tem uma exacerbação, né, você tem uma situação de excessivo barulho, uma festa, por exemplo, lá no AP, né, então aí você tem realmente um tratamento diferente. Agora, o condomínio ele tem que tomar cuidado como ele age até para fazer essa reclamação. Eu tive um caso interessante em que o condomínio ele apareceu com um ovo na porta, né? Alegaram que ele estava fazendo barulho e aí o condômino que se sentiu lesado pelo barulho foi lá e jogou um ovo na porta dele. Quer dizer, não é assim que se resolve a situação, muito pelo contrário, vai se potencializar mais... Faltou bom senso aí, com certeza, né? Então, o que deve ser feito é, realmente, se o síndico já não está mais no seu horário de trabalho, você fazer a reclamação para o porteiro, esse porteiro ele tem autonomia para também entrar em contato com o condômino para pedir, advertir, se for o caso, para não fazer o barulho ou diminuir o barulho. E, é claro, registrar isso no livro de ocorrência, para que o síndico depois possa, diante das
normas condominiais, verificar realmente se houve aquela situação. É muito importante, a apuração não é unilateral. Não é simplesmente eu falar, meu vizinho fez barulho até meia-noite. Não, tem que ser apurado, até para poder impor a sanção, né? O direito de defesa é muito importante também para ter um contraponto, até para ver a gravidade da situação e a imposição de uma advertência ou de uma multa, né? Então é importante ter essa tolerância, porque algumas situações, por exemplo, é claro que você vai chegar em casa, você vai jantar, que nem eu chego em casa em quase meia-noite. Eu vou arrastar uma cadeira, natural, mas é só 1 minuto, 1 segundo que eu vou arrastar. Então há uma tolerância com relação a isso, né? O bom senso deve prevalecer sempre, né? Agora eu tenho uma outra questão que é um pouco mais moderna, aquelas varandas gourmet. Aí você faz o churrasco e vai a fumaça para o seu vizinho, você tem os seus convidados ali que estão fumando na varanda e o cheiro do cigarro sobe ou vai para o apartamento ao lado. Como é que ficam essas questões? Tem conflitos aí também? Tem muito conflito. E aí muitas vezes as pessoas entram até no ponto de dizer o seguinte, mas qual que é o limite? Qual que é o direito que eu tenho enquanto condômino de, por exemplo, fumar dentro do meu apartamento? A gente sempre costuma dizer que existem esses 3 S's que norteiam todos esses conflitos, ou seja, o sossego, a segurança e a saúde. A saúde, obviamente, vai ser impactada a partir do momento que você resolve, pura e simplesmente, fumar na janela, na sacada. A fumaça vai subir, vai incomodar o vizinho, pode ter problemas voltados aí ao próprio sossego ou à própria saúde. Então, esse, de fato, é uma modernidade, sim, aquela coisa de nós termos um terraço gourmet e traz pessoas, conversa, mas tudo tem que ter, vamos dizer assim, um certo limite. E esse limite ele vai ser pautado no quê? Muitas das vezes nos próprios horários. Até que horário que eu posso fazer esse barulho? Não é porque, como bem dito pelo Dr. Jorge, não é porque estou antes das 22 horas que eu posso fazer qualquer tipo de barulho. Imaginamos sempre condomínios em que as pessoas pensam assim, não, a gente alugou a churrasqueira lá embaixo. Então, coloca o som no absurdo e você não consegue receber a sua visita, você não consegue estudar. E isso eu não estou falando após as 22, eu estou falando 9 da manhã até as 6 da tarde, ou que seja até as 9 da noite. Então tem sim que ter um limite. E voltando aí dentro do apartamento, vai ser sempre limitado ao quê? Ao sossego, segurança e saúde. Posso fumar dentro do meu apartamento? Pode, o que você quiser, desde que você não traga um incômodo ou uma interferência ao sossego, segurança e saúde do seu vizinho. Mas se esse morador fuma na sacada e o cheiro sobe para a sacada do vizinho de cima, aí nesse caso, como ele está interferindo sossego, ele escolhe outro saúde, lugar para fumar, vai fumar ele na vai ter área que fumar de em outro lugar. Serviço. Exatamente, ele vai ter, ele pode tudo, desde que ele não incomode o sossego, segurança e saúde dos demais condôminos. A partir do momento que ele incomodou, ele vai ser advertido e na reincidência certamente vai ser multado. O que ele não pode é interferir. Ele pode fazer a festa que ele quiser, com quantas pessoas ele quiser dentro do apartamento, desde que ele não provoque, não incomode sossego, segurança e saúde. Obedecido esses 3 S's, a gente costuma dizer que ainda sobra a questão dos bons costumes, que é muito bom e está previsto no Código Civil. Mas, normalmente, obedecidos os 3 S's, fica muito fácil a convivência. Dá até para pedir uma xicrinha ali de açúcar por vizinho, né? Exatamente. Que eu acho que é isso que está faltando, as pessoas não têm mais essa relação. Verdade. Me fala uma coisa, quanto maior o condomínio, maior o número ali de conflitos, de problemas. Por exemplo, quando é um condomínio muito grande, tem 3 torres, 4 apartamentos por andar, enfim. Tem mais problemas do que um apartamento menor e tal, ou não? Ou essa regra não vale? Sim. Ainda 3 torres eu acho até pequeno para os padrões atuais, né? Para você ter uma ideia, tem um condomínio na Celso Garcia, são 28 blocos, mais de 1.400 apartamentos, o que dá uma média de uns 5.000 moradores. Né? Então, realmente, é uma verdadeira cidade. É uma cidade com todas as suas problemáticas. Né? Então, realmente, a potencialização dos problemas é muito maior, porque você acaba tendo uma proliferação muito mais desses conflitos individuais. Então, você tem não só vizinho com relação a vizinho, você tem problemas de áreas comuns muito mais recorrentes, uso de vaga de garagem, essas questões que são muito proveitosas, né? Então, que devem ser melhor resolvidas. Por isso que eu volto a falar que a questão do síndico profissional para esses condomínios maiores ganha maior relevo, ganha maior importância para que ele tenha um senso muito mais apurado. Ele é que vai dar conta, mas a equipe dele, o escritório
escritório Sim, aqui, né? Sim, Não é o uma profissionalismo, pessoa só. o profissionalismo é muito importante, até porque o síndico, ele não faz tudo, realmente ele tem que ter uma boa administração, um ótimo departamento jurídico, quer dizer, o departamento jurídico, o doutor Tiago está bem à frente disso, né, doutor? Ele sabe bem que realmente o apoio, o suporte que tem que ser dado para o síndico é muito importante. E muitas vezes o advogado que presta serviço dessa natureza, ele tem que ter esse sentir de buscar resolver o mais rápido possível e no local, né? Quer dizer, naquele momento. Então, a solução mais rápida geralmente é a mais eficiente para toda a comunidade daquele condomínio. E ainda nessa esteira, eu costumo dizer, normalmente a gente compara um condomínio a uma empresa. Eu costumo dizer que o condomínio ele é muito mais complexo do que uma empresa. Porque muitas vezes uma empresa você movimenta ali que seja um capital de 2 milhões em 2, 3 anos. O condomínio ele movimenta algo muito superior a isso, dependendo do tamanho. A empresa, numa avenida aqui de São Paulo conhecida, você movimenta esse valor dentro de uma sala ali de 40, 50 metros quadrados, onde o dono está com o olhar a toda a área, o ambiente de trabalho, vendo todos os perigos que pode acontecer, os riscos de acidente, mas num condomínio, muitas das vezes com 400 famílias, que envolve lá mais do que 1.000 pessoas subindo e descendo, com uma área gigantesca, com parquinho, estacionamento, vaga, com todo tipo de aparato que existe dentro de um condomínio, além de tudo, além de movimentar um grande valor, ele ainda tem que ser responsável, conforme o próprio Código Civil prevê, por toda a manutenção da edificação, por toda a conservação e ainda segurança. Ou seja, aconteceu qualquer acidente dentro do condomínio, vai ter que ser apurado e essa responsabilidade civil ou até mesmo criminal, ela pode chegar até o próprio síndico, que deveria ter tido o dever de cuidado daquela área. Então, eu costumo dizer que o condomínio é muito mais complexo. Verdade. Você falou de um condomínio de 1.000 e algumas coisas de unidade, tem aqui um próximo da Marginal Tietê, que são 2.900 unidades. O orçamento mensal é 1.100.000, mensal. Tem 280 funcionários. Então, você imagina o tamanho de um condomínio desse, o leque de problemas que pode existir. Então é muito importante a questão mesmo de o síndico, hoje ele está como um grande maestro coordenando toda essa situação. Ter bom jurídico, ter boa empresa de administração de condomínio, ter boa terceirizada, ter um bom gestor predial, um bom zelador. Se ele não tiver esses braços, ele não consegue. E hoje a responsabilidade civil do síndico ela é muito grande, porque tem que ter um responsável por tudo isso. E esse responsável vai ser o síndico. Diante de qualquer problema que aconteça, numa omissão, ele pode ser responsável não só civilmente, mas até criminalmente por algum problema que vir a acontecer. Nesses mega condomínios aí, de tamanho de cidade, geralmente tem um síndico só ou cada torre pode ter um? Existe essa possibilidade? Porque assim, às vezes numa torre lá ele já tem problema para o dia inteiro para resolver, né? Enfim. Nesse que eu dei exemplo, é um único síndico. Dentro da administração do condomínio, a convenção traz, sim, subsíndicos ou subsíndicos por torre, mas o responsável civil e criminal pelo condomínio, pelo CNPJ, por tudo, é uma única pessoa. Ele acaba tendo os braços de conselheiros diversos, subsíndicos de blocos diversos, mas a responsabilidade dele, nesse caso desse condomínio, nessa configuração, fica tudo para ele em coordenar e organizar tudo isso daí. Eu queria que a gente trouxesse agora um pouco do papel do síndico, até porque eu acho curioso. Assim, o doutor Jorge trouxe que, às vezes, o síndico não paga o condomínio porque ele exerce aquela função de síndico, né? Isso é em todas as situações ou não? Porque, assim, essa pessoa tem muita responsabilidade, né? Ela tem muita responsabilidade, ela tem muita dor de cabeça, né? E ela pode criar ali muitas inimizades, né? Ou seja, um abacaxi que ela tem na mão, né? Verdade. Eu acho que quem quer exercer a sindicância em razão de não pagar a despesa condominial, que é previsto em algumas convenções condominiais, não são todas, eu acho que ele está até recebendo muito menos do que ele deveria. Porque realmente toda a problemática, responsabilidade e tudo que ele tem que gerir dentro do condomínio é muito maior do que aquela despesa mensal que muitas vezes é de 700, 800, 500, dependendo, claro, do condomínio que estamos falando. Mas é uma remuneração que é mínima, que não é obrigatória, depende da convenção condominial. Então, cada convenção estabelece de uma forma. Muitas vezes estabelece desse jeito para estimular o próprio condômino a exercer esse cargo de sindicância. Mas muitas vezes é uma dor de cabeça muito grande, realmente, pela
pouca remuneração. Então, quem faz isso precisa ter tempo, precisa ter conhecimento, precisa ter uma boa gestão administrativa, mas também uma boa gestão pessoal. Ele tem que ser aquela pessoa que consegue conversar com todos. Porque não é porque eu não goste, eventualmente, de você, Carla, que eu não tenho que abrir espaço para você trazer o seu problema do condomínio para mim, para que eu possa, na qualidade de síndico, buscar resolver. Então, essa situação de pessoalidade, até a gente conversou disso no primeiro bloco, ela complica muito a solução de conflitos. Porque muitas vezes o condômino se sente até compelido, eu não vou levar essa questão para o síndico porque ele não gosta de mim, porque ele não vai dar o necessário tratamento que deveria dar. Então, essa situação, ela tem que ser eliminada. Então, o síndico, ele tem que ter a ciência de que ele administra para todos. Ele não é o dono do condomínio, ele não se apropria do condomínio. Pelo contrário, ele tem que fazer a sua gestão voltada para que todos tenham acesso às áreas comuns, para que todos tenham uma boa convivência, para que todos tenham a possibilidade de viver harmoniosamente dentro daquele condomínio. Isso que é importante de ser observado, né? E ele também não é um empregado de todo mundo, né? Também Como é que não. fica essa função do síndico, assim? Por exemplo, no caso da festa do AP, né? E alguém 2 horas da manhã, pô, meu vizinho, eu esperei até meia-noite, aí eu resolvi assistir um filme, o vizinho não terminou a festa, mas agora eu quero dormir. 2 horas da manhã eu ligo para o síndico, como é que funciona isso? Ele tem que estar disponível 24 horas? Tem muitos condôminos que acham que sim, né? Que acham que o síndico tem que estar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não é uma verdade isso. É claro que a maior parte do tempo que o síndico fica no condomínio é durante o dia, durante o período ordinário aí de trabalho. Mas quando você fala em outros períodos, como de madrugada, à noite, é importante verificar o tipo de gravidade da situação. Então, ainda que o síndico possa ser acionado, a gente tem que verificar qual é a gravidade para que ele seja acionado. Então, talvez o barulho decorrente de uma festa não seja de tanta importância assim, apesar do incômodo para quem está sofrendo seja, né? Claro, quem sofre acha a pior coisa do mundo, mas faz o registro no livro de ocorrências, busca comprovar que estava tendo, então grava essa questão do barulho, tudo para se municiar, para que depois, no dia seguinte, seja, então, evidenciado. E em alguns casos pode até ser acionada a polícia, dependendo do tipo de interferência ao sossego que esteja sendo causada. Agora, acionar o síndico, realmente eu vejo uma questão, por exemplo, de um encanamento que estoura e que realmente esteja comprometendo muito fortemente aquele condomínio. Quer dizer, uma situação de urgência, de uma emergência para que justifique o síndico ser acionado em determinado horário fora do usual. A gente chegou de novo no bom senso. Chegamos de novo no bom senso. Né? O bom senso, eu acho que é uma regra absoluta, né, de convivência, que a gente percebe em qualquer situação, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no ambiente escolar e quer seja não só no ambiente familiar, mas no ambiente condominial. Porque muitas vezes os condomínios, eles são uma verdadeira família, né? Claro, em maior ou menor proporção, mas eles têm que gerar entre todos uma boa convivência. Não só entre os condôminos, mas eventualmente os locatários que lá estejam, também as crianças, tudo deve ser bem gerido, né? O senhor falou sobre, grave, né, para depois mostrar que estava tendo a festa, mas hoje em dia todos os condomínios praticamente, acredito que devam ter aí as câmeras de segurança, né, que claro que serve para a segurança do condomínio, mas também para provar, né, olha, se tem ali saindo daquele apartamento toda hora no elevador 5, 6 pessoas, é porque estava tendo uma festa, né, isso tudo também serve, a pessoa que se sentiu prejudicada pode solicitar isso, né, olha... as câmeras registraram isso ou aquilo, ou o churrasco, ou a fumaça que fez o churrasco, ou a festa, enfim. A utilização desse tipo de imagem sempre deve ser interna e preservar sempre também a intimidade das pessoas. Isso é muito importante, né, doutor Tiago? Exatamente. Acho que a gente tem que tomar essa precaução, porque a exposição que se dá, mais uma vez, pode atrair para o condomínio uma responsabilidade. Então, se o condomínio tem um sistema interno de filmagem, as informações são gravadas geralmente por algum período de tempo, depende do tipo, claro, de tecnologia, mas às vezes 2 dias, 5 dias, essas gravações podem ser utilizadas para apuração de infrações, quer seja na área de garagem, quer seja em qualquer outra área comum, quer seja, sendo possível, alguma questão voltada para os elevadores, para apartamentos. Então, é possível sim, mas sempre preservando a intimidade das pessoas e também utilizando de forma interna para apuração só dos interessados, para que aí você não tenha uma proliferação de divulgação desse vídeo que possa realmente comprometer, né?
O doutor Tiago já falou um pouquinho, mas eu queria que a gente esmiuçasse um pouco mais com relação à notificação, né? Cada condomínio tem a sua regra no seu regimento ou não. Primeiro tem que haver uma advertência verbal, um aviso, e depois por escrito, e depois a multa. Existe esse caminho a ser percorrido ou depende de um condomínio para o outro? Na verdade, a maioria dos regulamentos internos ele já traz dentro do seu regulamento próprio como que vai se dar a multa, como que se chega até o caminho da multa. Nos condomínios em que houver a aplicação de advertência como requisito, terá que ter advertências, não pode pular essa etapa, não posso aplicar uma multa direta. Mas o problema é quando tem a omissão da convenção ou a omissão até mesmo do regulamento interno. Na jurisprudência tem se decidido de forma majoritária que tem que ter uma advertência, mas mais do que uma advertência. Além da advertência, no ato da aplicação da multa, a jurisprudência tem dito o seguinte: não se aplica a multa já diretamente, você tem que, ao aplicar a multa, aplique uma carta, faça uma carta de multa para que ainda ele tenha a possibilidade de se defender, seja através do contraditório, da ampla defesa, e com esse procedimento comum, dando o direito de defesa, aí sim a gente vai concretizar, consolidar a multa. Ou seja, se nós não observarmos o procedimento correto, principalmente o que consta do regulamento interno, corre o risco de se chegar lá na frente, a pessoa entra com uma ação, cancela a multa, ou mesmo o condomínio vai entrar com uma ação cobrando, ele vai contestar essa ação e isso vai virar um problema. E muitas das vezes vai fazer com que o sentimento no condomínio faça da seguinte forma: não, a gente aplica, mas aqui a gente não consegue cobrar. E o condômino que praticou o ilícito lá dentro do condomínio, ele acaba saindo por cima nessa situação, porque não aplicado de forma correta, ele ganha ação e ainda, muitas das vezes, tem os honorários advocatícios que o condomínio vai ser condenado. Então, tem que se observar o procedimento. Costumo dizer que para aplicar uma multa não tem que ter pressa. Os condôminos, eles vão, dentro do seu dia a dia, eles vão ir contra o regulamento interno novamente. Então, aplique com paciência, sempre conversando, e não necessariamente porque a pessoa agiu de uma determinada forma, você já tem que partir já direto para uma advertência. Chama a pessoa para conversar, manda um comunicado. Costumo dizer que política pública dentro de condomínio resolve muito. Comunique, mostre as regras do condomínio. Até porque muitas das vezes acontece que as pessoas compram um apartamento e eles não conhecem o regulamento interno, não conhecem a convenção. E aí eles vão utilizar coisas, vamos dizer assim, simples do dia a dia, e acabam tendo uma infração. E aí já vem o síndico com o poder de fogo, não, já está advertido, sendo que a pessoa nem sabia. Tudo bem que ele deveria conhecer o regulamento interno, conhecer a convenção, mas eu acho que tem que ter a conversa anterior, tem que ter comunicado, sempre mostrando as regras do condomínio, para que chegue a uma forma de aplicação correta e o condomínio não venha a ser sucumbente no dia de amanhã. Lembrando que aplicada a advertência, aplicada a multa, se houve algum prejuízo que o condômino causou, ainda que ele não tenha sido advertido, ao condômino, como prevê o Código Civil, ele tem que reparar o dano existente, ou seja, se ele quebrou algo, ele tem que repor no lugar aquilo e ainda tomar uma advertência. A advertência verbal, eu costumo dizer que ela é muito bem aplicada para resolver esses problemas, por exemplo, como a pessoa, no dia da mudança, indo embora do condomínio, ele resolveu fazer a mudança lá no domingo. E a regra dizia que não podia. Então, por exemplo, se nós não tivermos a advertência verbal nesse caso, a gente não vai conseguir punir. Então, a gente ligaria para essa pessoa: ó, o senhor precisa parar a sua mudança agora, o senhor está sendo advertido. E se ele continua naquele mesmo ato, aí sim você aplica uma multa. E faz com que uma pessoa dessa, que pense, nunca recebi uma advertência, vai ser a primeira, não vai ter problema. Isso aí pode acontecer na festa, quando o barulho não para, ou até mesmo na vaga de garagem, quando a pessoa não vai tirar o carro. Em alguns pontos, a advertência verbal é um bom caminho para se resolver esses conflitos. Maravilha. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, todo o conteúdo aqui e mais tolerância, né? Com certeza, bom senso. É o caminho. O programa Em Discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever este conteúdo no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá. Vale a pena. Muito bom com a situação.